Olá pessoal, tudo bem? Chegamos aqui para mais um Momento Insight, um momento onde a gente discute com clínicas odontológicas não só sobre marketing, não só sobre comercial, mas também sobre o mundo que é uma clínica odontológica, né? A gente sabe que tem ali o momento da cadeira, mas o momento da gestão, do empreendedor, e é isso que a gente quer falar aqui hoje com o Dr. Sérgio, o nosso primeiro cliente, olha só, há 4 anos ali, o nosso primeiro cliente que começou com a gente, está com a gente até hoje, e eu quero começar aqui apresentando essa pessoa muito especial pra gente. E aí, Dr. Sérgio, como é que você tá? Tudo bem? Beleza. Bom, Marco, foi gratificante, né, esse convite, quando você me buscou, né, Sérgio, dá pra gente fazer um podcast? Eu falei, não, claro. Falei, posso falar tudo que eu acho? Ele, pode, então estamos aí para falar algumas verdades, o que eu penso realmente, e a gente vai tocar um barco aí de acordo com o que você me programar aí, que me falar. Exatamente. Então, assim, como eu costumo dizer, doutor, que não é um papo pra gente ficar falando só de marketing, só de insight, só dessa parte, é pra você falar da sua vida, né? De como você começou nessa parte de odontologia, como é que foi tudo isso, assim. Quando você decidiu virar aí pra faculdade de odontologia e começar nesse mundo, assim? Então, Marco, a odontologia, na verdade, foi até uma coisa que eu não esperava, né, Uhum. porque meu pai é militar, minha mãe é professora, e a minha irmã seguiu o direito, né, e eu comecei na odontologia, né, até na própria odontologia ali no meio da faculdade, eu pensei até em desistir. Mas aí quando foi no oitavo semestre, meu pai sempre falava: "Não, termina a faculdade, qualquer coisa você estuda para concurso depois". Só que aí no oitavo semestre eu tive a matéria de ortodontia, né, que é a parte de aparelho, de movimentação ortodôntica, e eu sempre gostei, eu queria ter feito engenharia, né, meu sonho era eu sempre gostei muito de Fórmula 1 e eu sempre quis fazer engenharia para, né, ser mecânico de Fórmula 1. Mas e aí quando começou a parte de ortodontia, que tinha física, essa parte de movimentação dentária, foi quando eu me apaixonei. E desde então, desde que eu formei, eu só trabalhei com ortodontia e é minha grande paixão, né, se tornou minha grande paixão. O legal desse papo aqui é que a gente vai, assim, a gente conhece há muito tempo, mas nunca entra em assunto, assim, além da Sim, sim, e sim. assim, o meu sonho, meu primeiro sonho com 10 anos é também formar em engenharia pra poder ser alguma coisa no Fórmula 1, sabia? É mesmo? Meu primeiro sonho foi esse Olha também. aí. Eu também até hoje sou apaixonado com Fórmula 1, etc, Não, mas eu sou mais velho, né, então eu é, peguei muito muito domingo mais a ali época, né. no assim, domingo com Senna, com o Piquet, Sim. então assim, eu sempre curti aquele momento ali, né, nunca quis ser piloto, mas eu sempre, como eu era, né, gostava muito da parte de desenho geométrico, física, química, essa parte de exatas, né, no colégio, então eu sempre falava: "Vou fazer engenharia", né, tanto que quando a minha mãe descobriu que eu falei: "Mãe, eu me inscrevi em engenharia na UNB", aí ela: "Você é louco, não sei o quê, nã-nã-nã". Aí eu falei aí ela: "Não, você vai fazer odonto". Aí eu falei: "Não, tá", que deu, né, que eu poderia fazer odonto naqueles testes vocacionais, né. Uhum. E aí acabou que eu fiz o vestibular primeiro para odonto, aí passei para odonto, e aí quando eu fui fazer para engenharia ela já: "Não, você não vai fazer mais, nem precisa nem fazer mais vestibular". Eu falei: "Mãe, mas não, não precisa mais fazer". Aí acabou que eu fui e a vida foi levando Então para esse foi caminho. uma decisão mais da sua mãe do que uma decisão sua, no final das contas, Foi, né. tanto que eu acho que muito por conta disso eu fiquei muito querendo desistir ao longo do processo, né, Uhum. mas aí acabou que eles mesmos, né, ficavam tocando: "Não, termina, termina", e aí foi quando eu me apaixonei pela ortodontia, né, Caramba, então aí veio. que história, né. E assim, qual que foi a etapa de sair ortodontista até abrir a clínica? Como é que foi essa história desse meio tempo? Então, na ortodontia eu tive eu falo que é o meu pai, né, tanto que até hoje eu tenho contato com ele, que é o doutor Adriano Castro, e ele me deu a oportunidade de fazer um estágio lá na clínica dele, aí eu ainda estava na faculdade, e eu falo que ele foi meu pai dentro da odontologia, né, então Uhum. assim, eu acho que eu devo muito a ele, porque na época eu comecei a fazer estágio, e aí ele me deu muito suporte, depois eu fiz a pós-graduação com ele, então, na época, eu não tinha nem, né, meus pais chegaram para mim e falaram: "Sérgio, a gente, né, paguei a faculdade aqui, chega, né, agora é com você", né. E quando eu fui fazer especialização, o Adriano falou: "Sérgio, não, eu vou te ajudar aqui na especialização". E na época ele tinha um armário, assim, na casa dele, ele falou assim: "Ó, vou te ajudar aqui com metade da especialização, mas você vai ter que". Tava naquela transição, né, que as aulas eram feitas com transparências e slides. E aí ele virou para mim e falou assim: "Sérgio, eu preciso que você pegue esse armário todo e vai digitalizar cada slidezinho desse". Então assim, cara, tinha muito slide. E aí eu tinha que eu lia o slide e colocava para digitalizar no computador, para ele começar a fazer o PowerPoint, né, dos Uhum. slides.
Então, assim, eu aprendi muito com isso. Aprendi muito com ele também ali na prática, no dia a dia, que eu ficava meio período com ele todos os dias. Ele era E ortodontista também? ele é ortodontista. E aí ele virou para mim e falou: Sérgio, eu tô abrindo uma outra clínica e eu queria que você começasse lá com, né, fosse colocar a ortodontia à frente. Eu não vou poder estar lá, então você que vai se virar ortodontista de lá. Você topa? Eu não, topo. Aí, mas você vai ser, a gente tem uma sociedade e você vai ser o ortodontista de lá. Mas você não é sócio. Eu falei, não, tá tudo bem. Então foi a minha primeira oportunidade ali como, né, depois de alguns anos já com ele, né, sendo estagiário dele, mas foi a minha primeira entrada, assim, no mercado de trabalho. Existem outras histórias, né, que eu trabalhei, assim, em outros locais, né, como dentista mesmo, ali no iniciozinho, mas quem me deu a primeira oportunidade de contato com uma clínica privada, né, de consultório foi o doutor Adriano. Legal. E aí, assim, eu falei um pouco do Dr. Sérgio, não falei ainda da clínica, né? A clínica é a Aquários, fica no Conjunto Nacional, lá no sexto andar, é isso? Sexto andar. Vermelho. E, cara, eu lembro até hoje, doutor, assim, até atropelando um pouco do que a gente conversou antes, chegando nós três lá, eu, o Arthur e o Vinícius, meus sócios, nervoso pra fazer as reuniões de fechamento lá, chegava os três, chegava a parte fala de rede social, eu, o Marco falava, fala de tráfego pago, o Vini falava. Cara, o que que deu na cabeça pra você fechar com três moleque do nada nessa parte de marketing, velho? Então, Marco, o que que aconteceu? Olha, essa é a história porque a gente, em 2020, eu entrei em 2019, na verdade, né? Eu entrei num grupo, né? Que é o grupo do Ricardo Novak. Sim. E aí foi me apresentado esse mundo de marketing digital, né? Uhum. E o que que acontece? Então foi na época da pandemia ali, 2020, né? Então eu fui para São Paulo, lá em São Paulo acabei aprendendo um pouco sobre esse mundo de marketing digital, que era uma coisa nova para mim. E o que que acontece? Existe o marketing através deles, né? Só que assim, pô, eu era meio avesso à rede social, não tive Orkut, nem tinha, acho que eu tinha Facebook, eu abri o Facebook por conta dessa questão do marketing digital. E aí o que que aconteceu? Eh, Essa conversa com São Paulo era um pouco complicada nesse início, né? Então, você tem que fazer vídeo assim, você tem que fazer vídeo assado, né? Então, tudo isso. E isso, na verdade, foi enchendo o saco. Falei, pô, coisa chata isso, né? Então, eu fui enchendo o saco. E eu já tinha a Tamires, né? A Tamires era né? Eu falo que hoje ela é mais do que uma secretária, então é ela que cuidava disso, me ajudava nisso aí. Até hoje ela está comigo. E aí o que que acontece? A Tamires toda hora vinha, ela, doutor, mas está acontecendo isso, né? Você tem que fazer isso, tem que mudar isso. Aí eu falei, Tamires, pô, a gente tem que mudar, eu não estou aguentando mais esse marketing, né, à distância. E aí ela foi através dela, que ela conheceu vocês, né? Ela falou, doutor, eu queria te apresentar né, uns meninos. Aí, beleza, e quando eu chego na sala para conhecer três moleque, né? Eu falei, caraca, velho. Aí eu falei, pô, tem toda uma estrutura por trás, né? Então, assim, que tinha. São Paulo já estava uma coisa muito grande, já era uma coisa grande, já tinha uma coisa estruturada, né? Uhum. E aí eu lembro de vocês três, aí realmente eu fui perguntando, pô, mas você sabe o que que é tráfego pago? Aí eu comecei a perguntar de você. Eu falei, pô, deixa eu ver se ele pelo menos sabe o que tá falando aqui, né? E aí o que chamou mais atenção foi realmente, assim, o brilho no olhar. Né, eu acho que vocês estavam no início ali, era um negócio, você falou, né? Eu fui o primeiro cliente. Uhum. eh, eu fiz uma aposta. Então, uma aposta no seguinte sentido: eu falei, cara, eu quero crescer e eles também estão querendo crescer. Uhum. Né? A partir do momento que eu acho que eu nem sabia, depois que vocês me contaram que eu era o primeiro cliente, né? Sim. Então, assim, eu falei assim, mas eu sei que eles estão iniciando, então, assim, é uma aposta. Eu vou fazer uma aposta. E dessa aposta, eu acho que, né, vocês evoluíram muito, né, quando a gente compara aí né, 4 anos atrás. E eu acho que a clínica também evoluiu muito, eu evolui muito em algumas coisas, e muitas mudanças, muitas transformações. Mas eu acho que é isso, é o brilho do olhar. É igual assim como eu me apaixonei pela ortodontia, quando eu falei, quando eu tive a matéria. Você não vai falar que se apaixonou por mim, não, né? Não, nem um pouco, né? Nem um pouco. Mas o que que acontece? Eu vi aquele brilho, né? De querer, de crescer, aquela coisa
eu me vi alguns anos atrás, tá Uhum. entendendo? Então, assim, quando eu olhei vocês, eu falei assim, pô, os moleques querem crescer. Então, assim, Sim. por que não dar uma oportunidade? E aí, vocês trouxeram para mim também uma coisa diferente, que era o quê? De estar presente para fazer a filmagem, que era a grande dificuldade que eu tinha, Uhum. né? Então, assim, o fato de vocês formatarem um projeto onde tinha o tráfego pago, tinha a filmagem inclusa, tinha tudo isso. Então, vocês foram direto ao ponto onde eu tinha minha Pronto. maior dor, né? Então, quando eu falei, cara, isso aqui eu vou resolver de ter alguém aqui filmando para mim, me ajudando. Sim. Então, depois, tanto que depois a gente foi evoluindo, que aí contratou a Filmmaker, que aí já não precisava tanto ter isso aí. Sim. Mas naquele momento era a minha maior dor. Então, acho Legal. que foi a partir daí que começou. Eu fui, assim, eu atropelei um pouco do que a gente tava conversando, até porque quando eu falo da Aquarius, vem aquele momento, cara, aquele frio na barriga de entrar no elevador e falar, caraca, aí saindo de lá, será que vai fechar? Será que não vai? Mas foi um momento bem legal. E assim, 4 anos atrás, até hoje, tanto que a gente mudou, quanto tempo já passou depois disso, e mesmo assim a gente continua aqui, firme, forte e crescendo com novas coisas para poder colocar. E da mesma forma, Aquarius também, né? Inovando na forma de trabalhar lá dentro, mudando. Muitas coisas, a gente conheceu a Etero lá, velho. A gente passou muito tempo só trazendo novidades, conhecendo essa questão do mercado, assim, o modelo de como funciona o mercado odontológico, muito por conta da Aquarius também. E aí toda essa parte que a gente, depois disso, que a gente desenvolveu e aplica junto com outros clientes, até com vocês mesmo, voltando agora, essa parte foi desenvolvida há muito tempo com a Aquarius, sabia? Cara, mas é aquele negócio. Eu acho que a gente foi Foi aprendendo em aprendendo conjunto, tá junto, entendendo? foi bom para os dois Foi lados, né? bom para os dois Sim. lados, né? Então, assim, o fato de eu acreditar, então, todas as vezes quando vocês traziam alguma coisa para mim e eu, né, demandava, pô, mas eu penso dessa forma. Essa conexão, essa conversa que a gente teve desde o início, isso para mim foi legal. Uhum. Então, porque desde o início eu sempre falava, não, pô, vamos por esse caminho, tá legal. E você trazia, Sérgio, pô, isso aqui é legal. Né? Como eu não acompanho muito essa parte ali, e eu não entendo também, né? Por isso que existe a empresa para isso. Eu sempre também fechei os olhos e acreditei. Eu falei, Uhum. cara, toca pau, é isso. Tá falando que é isso, tá isso. Então, eu sempre, assim como, igual você falou, foi um crescimento em conjunto, eu também me doei em não acreditar, né? Sim, Então, bom, tô acreditando. E eu acho que é o caminho mesmo. E a gente teve resultados, né? sim, Tanto que, que a gente tá junto, né? sim. Há 4 anos aí. Legal, eu atropelei um pouco, mas eu queria falar assim, de onde que você saiu dessa clínica que você era ortodontista até chegar na Aquarius, que hoje é Aquarius, lá no Conjunto Nacional? Cara, É uma história longa também? não, não, Não? mas eu vou resumir em poucas. Saiu do seguinte, né? O Adriano ele tinha essa clínica, né? Uhum. Uma outra pessoa. Eram 3 sócios na época, né? E o Adriano, um dos sócios ia sair. E ele me ofereceu a clínica. E aí eu falei, pô, vou, né? Eu queria, já tinha sempre teve na minha vez essa parte empresarial de querer ter meu Você negócio. já se formou pensando nisso? Em ter o seu próprio negócio? Sim, não, eu tive uma clínica. Assim que eu formei, eu abri um consultório, na verdade, né? Com um colega da faculdade. Só que não foi para frente, porque ele começou a fazer mestrado e eu comecei no estágio lá da ortodontia e o consultório ficou meio abandonado. Então ficou 6 meses, a gente não, vende isso aí, não faz sentido a gente estar com o consultório agora. Melhor a gente, cada um seguir seu caminho. E aí, o que que aconteceu? Na época, o cara me ofereceu essa fatia da empresa e os dois falaram assim, não, na verdade, falou assim, o Adriano concordou e o outro falou, não, não, não quero. Eu que se for para comprar, eu vou comprar. E aí eu falei, cara, pô, eu vou ser sempre mais um aqui, tá entendendo? Então foi a partir daí que eu comecei, teve o estalo, eu falei, não, eu vou me organizar, né, ganhar um pouco mais, né, financeiramente, para eu poder abrir meu próprio negócio. E aí eu comecei, né, conheci uma outra colega e a gente abriu a minha primeira, na verdade a primeira clínica, né, Uhum. que chamava Odonto Facial. E aí depois mudou para IOF e aí a gente teve alguns anos ali em conjunto, né, era eu e uma implantodontista. E aí a gente ficou muito em conjunto e quando foi 2013 foi quando eu decidi ir fazer o meu caminho. Eu falei: "Não, agora tá no meu momento que eu preciso estar sozinho", né, eu queria ficar só com uma coisa de ortodontia, e aí foi quando eu abri Aquários, lá no conjunto. Era outro nome da Aquarius, antes da Aquarius, era o Horta alguma coisa, não era ou não? Não, era Aquários Ortodontia, porque Ah, o tá, meu sonho entendi. sempre era ter uma clínica de Só de ortodontia. ortodontia, né, então quando eu fui, em 2013, eu abri Aquários Ortodontia.
E aí, só que o que que aconteceu? Em 2019, a gente mudou para Aquários Odontologia. Foi por conta do Novak, da estrutura que você Foi por passou? causa Ele do que passou Novak. isso. Foi por causa... Não ele, mas o que que acontece? Eu falo que eu tive alguns pontos de mudança, né? Então, 2013, quando eu quis focar só em ortodontia, que eu falei assim, cara, é isso que eu amo, é isso que eu gosto, eu quero ser uma clínica de ortodontia. Só que sempre tinha uma demanda, né? Uma demanda falando assim, eu terminava um tratamento, eu preciso fazer um aumento de um lateral, eu preciso fazer uma coroa, eu preciso fazer um implante. E eu não tinha ninguém lá na clínica, né? Então, assim, às vezes eu tinha alguém, mas assim, tinha uma demanda pequena, eu não fazia propaganda para isso, mas tinha uma demanda. Uhum. E acabava que os pacientes pediam, exigiam, né? Pô, doutor, põe, né, me ajuda a gente para não sair daqui, não sei o quê, para não ter que procurar outra pessoa. E eu via que às vezes o paciente tinha essa dificuldade. E aí foi quando eu falei assim, não, então eu vou. E aí, quando juntou a questão da gestão, que ele falava assim, ó, você não pode, nem só de ortodontia você viverá. Então você precisa das outras especialidades também. Aí foi um segundo momento que eu mudei a chave, porque o que que acontece? Aí eu comecei a parar de ver a odontologia como paixão também, mas ver também a odontologia como gestão. Pô, eu tenho que sair só dessa paixão de o dentista e virar um gestor. Uhum. Então foi a partir daí que eu comecei a crescer nesse sentido. Entendi. E de 2013 até 2019, como é que funcionava a captação de clientes, pô, da Aquarius? Era panfleto, era outdoor, ou já era de alguma forma marketing digital? Como é que você tinha Não, a- nada digital, nada, não tinha nada digital? nada digital. A digital veio só a partir de 2020, 2020. né? Quando eu fui para São Paulo. Então, antes era muita indicação, né? A Uhum. gente tinha, graças a Deus, a gente sempre teve um processo muito de indicação. E eu tinha dois captadores, né? A ortodontia tinha muito isso de captadores, de ir na escola, fazer ligação, que era um marketing também, tipo de marketing que existia. Então, a gente fez por muitos anos esse tipo de captação através de escolas, né? Funcionou bem por um tempo, mas depois ficou também uma coisa que o mercado começou a visualizar. Todo mundo visualizava isso, né? Uhum. E o que que acontece também? Nessa época, eu visualizava a ortodontia como assim, eh, número de pacientes. Então, assim, eu ficava pensando, ah, não, agora eu quero número de pacientes. Então, assim, eu A tinha que recorrência, né? aumentar. Era volume, 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 volume. E depois, essa concepção, ela foi mudando ao longo do tempo. Então, ali, ao longo do tempo, a gente começou a ver que não era só uma questão de volume, era uma questão também de atendimento. E aí foi quando também teve essa virada de chave aí da nossa parte, né? Tanto eu falo nossa, porque Patrícia e eu, né, que somos casados, somos ortodontistas, e a gente começou a visualizar isso aí também de uma forma diferente dessa questão. Ah, só quero volume, 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 volume. Não, a gente precisa sentar, conversar, ver o paciente como um todo. Então, tanto que começou a ter mais, né, indicação com relação a isso. Pô, legal. E assim, você comentou que a partir de 19 que você abriu os olhos para a parte de gestão, dessa parte mais de sair do mocho, assim, né? E como é que era esse período antes de 19 que você não tinha essa clareza? Claro, você fazia uma gestão da sua clínica, mas você sabia necessariamente o que que era uma Não, não gestão. tinha gestão. Não tinha, Não era o tinha. que entrava, ia Não, mexendo, ia fazendo. cara, era engraçado, porque chegava, eu recebia muito em dinheiro naquela época, né? Então, Uhum. assim, chegava no final do dia, contava o dinheiro, colocava no bolso, saía, tá entendendo? Então, assim, deixa eu ver o que que tem que pagar. Ah, não, paga isso, paga isso, paga isso. Sobrou tanto, vamos embora. Próximo, pro dia amanhã vai ser mais grana que vai entrar. Então, assim, nunca me preocupei. Então, não era essa a preocupação. Uhum. Essa preocupação com a gestão e de sair do mocho, na verdade, ela veio de uma preocupação de idade, de tempo, né, de alguns de sabores que a gente teve também no campo de negócios, né, porque a gente acaba buscando alternativas, ah, vou abrir outra coisa aqui. Então a gente acabava pensando em outras coisas, mas no fundo, o nosso negócio é odontologia, né? Sim. Então, tanto que eu abri empresas paralelas nesse meio tempo, porém nenhuma foi para frente porque não conseguia estar lá, né? E aí eu sempre estava na clínica atendendo, atendendo, atendendo. E aí eu vi que não que o que importava para mim era a clínica. Aí eu falei: "Não, deixa eu buscar algo para eu poder aprender e poder ter esse retorno que eu quero, não ser uma coisa põe no bolso e vamos embora, tá entendendo? Sem saber o dia de amanhã. Não, agora eu quero planejar isso aí". E aí foi quando eu comecei a buscar algo com relação à gestão. Legal. E assim,
você vendo isso, assim, você teve essa visão em 2019, tem dentistas até hoje que ainda não entende isso, exatamente, que não é só atender, também tem toda essa parte de gestão em torno da clínica que envolve não só marketing, gestão de pessoas, financeira, várias outras coisas que vai além disso. E assim, quem tá assistindo a gente muito provavelmente também não saiba esse mundo, mas qual que é a importância hoje de um dentista saber não só... Porque não ensina na faculdade, né? Isso aí Não. você não tem nada disso na faculdade, você vai aprender no campo prático. Até já tá tendo um Tá pouquinho tendo mais, mais? já tá tendo um pouquinho mais, né? Não de marketing, né? Mas um pouco de gestão de clínica, esse Uhum. tipo de coisa. Eu dava aula numa pós-graduação e eu tinha uma colega que era a Thaís, então ela falava muito sobre precificação e ela dava aula na Católica. Eu sei que ela, por muito tempo, já começou a trabalhar com isso na Católica, mas eu me afastei dessa parte de educacional, então assim, né, eu não, confesso que eu não sei como é que tá isso hoje em dia nas universidades. Mas eu vou te falar, ó, não tem muito 2 semanas atrás, fui encontrar um colega meu que protesista, cara, né, tá fazendo um monte de coisa digital dentro da clínica dele, totalmente técnico, mas assim, aí eu fui conhecer o consultório dele, né, e aí ele virou pra mim, ele: "Sérgio", eu falei pra ele, né, eu falei: "Renato, quero ir aí conhecer a tua parte digital, né, impressora, né, Uhum. como é que você tá fazendo de resina, como é que você tá fazendo isso aí pra eu poder levar isso lá pra clínica". Porque a ortodontia tá muito digitalizada, mas as outras áreas eu quero melhorar essa parte digital, né. Uhum. E aí ele me falou, eu comecei a falar com ele, né, eu falei: "Pô, mas você tem que fazer isso, isso e isso". Aí ele: "Pô, você não quer fazer uma consultoria pra mim?" Aí eu falei: "Marcos, cara, você tem que mudar isso aí, porque você tá preso, e aí você tá reclamando que tá chegando 8 horas, 10 horas, não tá vendo sua filha. Você tem que também terceirizar algumas coisas, não tem jeito, né, Uhum. então não adianta, né". Então quando você me pergunta o que que a gestão o quão a gestão é importante, cara, totalmente. Não tem como não ter gestão hoje em dia, porque assim, é de você setorizar a tua clínica, é de você, né, entender sobre, não é entender sobre marketing, mas você saber pelo menos direcionar qual o caminho que as coisas estão acontecendo. Então assim, eu acho que essa foi uma grande virada para mim. Então, quando eu comecei em 2019, quando eu olho para trás, que eu colocava o dinheiro no bolso e ia sem, né, e vejo hoje, né, o quanto que nós evoluímos, é quase outra faculdade, Uhum. né. Então assim, é importante. Hoje eu olho para trás, eu acho que o ter, um gestor ou ter alguém que entenda dentro da clínica, é fundamental para você planejar a sua vida também, né, Sim. fora. E assim, a gente já vem falando assim, muita gente falando de: "Ah, não ensina na faculdade, você tem que aprender gestão". O que que seria hoje a chave principal de quem ainda não tem ideia do que seria o primeiro passo para poder ter uma gestão mais firme dentro de uma clínica odontológica? Você falou de várias coisas, né, de vários exemplos, mas assim, o que que foi que hoje a sua principal função dentro da clínica, então acho que é isso. Se você faz mais isso, é porque esse é o mais importante, certo? Sim. Então qual que é a sua principal função dentro da Aquarius hoje? Hoje eu faço muitas coisas, né, porque Uhum, o certo, certo, certo mesmo era ter saído da cadeira. uhum, Esse seria o propósito inicial, porque o que que acontece? Quando você fala de gestão, você tem que estar, com uma visão mais estratégica. Não saí, mas foi uma opção do Sérgio, porque eu gosto, realmente. Eu tenho um carinho muito pela ortodontia. Eu gosto de atender, eu gosto de ver o fio, eu gosto de fazer minha dobra, e eu falo que aquilo é até minha terapia, né. Tem uns em que encaram isso como um trabalho e eu encaro como uma terapia, então eu realmente gosto de estar atendendo. Mas hoje eu falo que eu mesclo, metade terapia, né, terapia ortodôntica, e a metade é gestão. Então assim, cada dia, por exemplo, alinhamento com colaboradores. Hoje mesmo eu vou ter uma reunião com os dentistas. Ontem eu tive treinamento com a menina do financeiro. Então assim, todo dia você tem alguma coisa estratégica, né. Então, por exemplo, teve uma das meninas que entraram de férias, eu já estava pensando: "Ó, ela está de férias, então o nosso resultado vai mudar". Então, eu consegui antever os problemas. Então eu acho que isso é a grande questão aí, né. Então quando você fala assim, qual que é o principal, é poder visualizar antes que as coisas aconteçam. Então a gente hoje tem uma visão maior do amanhã, né. É claro que o amanhã a gente não consegue sim. coordenar, né, só papai do céu. Mas pelo menos eu tenho uma previsibilidade. Então hoje eu consigo ser previsível
pô, meu mês tem que ser assim andar. Se fizer isso, eu vou chegar nesse ponto. Se eu não fizer isso, eu vai cair. Então, eu tenho uma previsibilidade maior. Então, quando eu falo de gestão, eu falo muito de previsibilidade. Legal. E essa dificuldade que você falou de sair do motion para ir para a parte de gestão, principalmente foi pelo coração, não tanto Não, pela vontade. coração total. Coração total. Hum. Coração total. Tanto que eu teve uma ortodontista, né, que trabalhava conosco, que é a doutora Cris. Ela passou num concurso agora e ela acabou, né, deixando a clínica. E aí eu falei, não, deixa que eu assumo os casos dela, porque eu fiquei com medo, né, de entrar com outro ortodontista. O ortodontista às vezes não tem a mesma pegada da gente. Uhum. Aí colocar um outro ortodontista e o paciente ficar pingando, eu acho isso ruim. Então eu falei, não, deixa que essa pessoa, o ortodontista novo, começa casos novos. E aí eu vou tocando o barco e até que eu me mantenho ali na cadeira um É uma pouquinho, né? desculpa para É poder uma dar lá mais desculpa, no tempo, né? fundo é uma desculpa. Legal. Então, a gente falou muito de gestão, e aí a gente vai falar um pouco da aquisição de clientes, né? Como é que funciona hoje. Assim, você falou muito de Você falou muito da parte de antes, era através da escola. Hoje, qual que é o carro-chefe da sua clínica? Qual que é a maior parte de, assim, é implante? Ainda continua sendo ortodontia ou já é a parte de prótese, Invisalign? Qual que é o carro-chefe desse ponto? Hoje a clínica, depois que ela virou odontologia, né, a gente focou muito também nas outras áreas, né? Uhum. Então nós começamos com marketing pago ali a partir de 2020. E aquele negócio era um mundo novo para nós, né? Então a gente só trabalhava com ortodontia e de repente começou a mexer com implante, protocolo, isso, aquilo. Apanhamos muito, né? Não vou chegar aqui e dizer que foi tudo mil maravilhas, porque não foi. Então, assim, tinha uma miscelânea muito grande, né? De inclusive clientes, porque o marketing, o tráfego pago, na verdade, ele traz de tudo. Então, cabe a gente ali fazer uma filtragem, e quando eu digo de tudo, não é no sentido... Mas às vezes tem um paciente que... A nossa clínica era de ortodontia, de repente chegava um negócio de protocolo, chegava outra coisa, então era uma miscelânea. Então, para mim, era um pouco confuso aquilo lá, quem era só com a cabeça de ortodontista, né? Uhum. Então, isso foi complicado para a gente no começo, né? Então, só que a demanda de odontologia, né, fora da ortodontia, ela começou a crescer, chegou a ficar 50-50 e depois aumentou, inclusive, né? A gente começou a ter uma entrada maior da odontologia. E aí foi quando eu tive outro momento. Eu falei, cara, calma aí, deixa o negócio estar descambando aqui para um lado e que eu tenho que controlar melhor isso aqui. E aí eu dei uma segurada nisso aí, porque eu precisava reorganizar processos, né, que as coisas estavam indo e eu não tinha essa expertise dentro da gestão para poder organizar isso aí. Foi quando eu dei uma segurada novamente. Então hoje, quando você me pergunta, Sérgio, qual que é o carro-chefe da clínica Aquários? Ortodontia, né? A minha sócia, que é a Patrícia, minha esposa, sócia, a gente vive, né, e vive e respira a ortodontia. Ela mais com a parte de alinhadores, então ela, né, ela se aprofundou nessa parte de alinhadores, tanto de Invisalign, hoje está trabalhando com a Angel. Então, assim, hoje ela, até brinco, Patrícia tá uma das maiores, que mais fazem ortodontia com alinhadores aqui em Brasília. E aí eu fiquei com a ortodontia fixa lá dentro. Então, assim, que é a nossa paixão. Uhum. Então, hoje em dia, o carro-chefe, ela continua sendo a ortodontia. Agora, claro, existe um outro olhar, e aí a gente teve que mudar toda uma perspectiva dentro da nossa clínica, dentro da nossa gestão, para que a odontologia, implantes, prótese e todo, entre aspas, o resto da odontologia também fizesse parte, mas de uma parte coerente, que fosse somar junto com a ortodontia, né? Porque o que aconteceu? O marketing ele trouxe muitos pacientes e aí foi fugindo um pouco das nossas mãos isso aí, tá entendendo? Entendi. Então, o principal, você comentou, né? O motivo do marketing ter vindo para Insight, o principal ponto realmente era a questão de ter alguém para te acompanhar de Brasília, mais perto. Mas teve a questão de resultado também, que estava tendo algum problema. Mas qual foi o principal ponto-chave de você querer sair da Icon, além dessa parte da filmagem? Eu não teve isso. Calma, corta aí. Porque eu falei da Icon, né? É ruim falar o nome. Eu acho que não é legal. Eu vou cortar. Pode cortar aí. Refaz aí essa pergunta.
Então, você chegou pra gente lá mais ou menos em 2022? Foi que a gente começou essa Eu parceria? acho que era 21, não? 21? 21. Acho que é. Acho que é. Vai fazer Porque 5 anos já, né? 20 foi a pandemia, Aham. né? E 21 foi quando vocês chegaram lá comigo. É. E aí, assim, o que que tava acontecendo pré a gente chegar lá pra poder você, assim, pra você mudar? Você disse que tava vindo muito paciente. E aí, a principal motivo da mudança do marketing seria principalmente a pessoa ser de Brasília pra estar junto com você? Como é que foi isso? Principalmente no início foi a questão da filmagem, né? Eu Uhum. acreditava que a filmagem ali, por eu ter uma dificuldade na questão da filmagem, foi o que mais me chamou a atenção ali naquele momento. E o que que acontece também? Brasília tem uma segmentação muito diferente de todo o Brasil. Sim. Eh, eu falo que Brasília, você tem o bairro novo, né, onde tem mais pessoas jovens, tem o bairro mais antigo ali, você pega a Asa Norte, Asa Sul ali, já são pessoas, né, que começaram ali, muita gente mais antiga, né, você vê que os prédios já não tem tanta criança embaixo, você pega o Sudoeste ali, já é um bairro mais maduro, o Noroeste um bairro mais novo, o Lago Sul, que tem as embaixadas e etc e tal. Então, Brasília é muito setorizada e às vezes as pessoas não conseguem entender, né, sobre isso. E o que que acontecia? O outro marketing, ele não via isso, então ele colocava aquele raio, Uhum. né, vai chegar ali, vai chegar no seu ponto. Só que não é assim, né? Então, assim, qual o público que a gente realmente quer? Então, essa visão, para mim, era muito difícil de explicar para eles o que que acontecia. E vocês, por serem de Brasília, acabava que visualizava isso mais fácil, tá Uhum. entendendo? Então, esses também foram, acho que, os dois grandes pontos. Porque numa cidade normal, uma capital normal, é realmente colocar o raio e Sim. deixar fluir. Sim. Mas eu acho que Brasília, por você ter toda essa perspectiva, essa estrutura, essa segmentação, é diferente. Sim. E aí, assim, com esse. Depois que a gente não parceria, aí iniciou aquela parceria naquela época, assim, meio com o pé atrás, 3 meninos novos, indo. Cara, o que que te fez segurar 3 anos com a gente? O que que te fez estar com a gente esse tempo todo ali? Foi a questão dos alinhamentos, dos resultados, assim, o que que foi exatamente o que que te fez ficar por esse período todo que a gente tava junto? Até você saiu, já entra nessa história, mas ele saiu da gente também, tá de volta. Mas o que que te fez ficar esse período todo com a gente? Então, as coisas fluíram. Aham. Eu acho que a grande questão é tudo na vida é expectativa, Uhum. né? Então a gente tinha uma expectativa, a nossa expectativa sempre foi alcançada. Então, assim, a gente sempre funcionou bem. E uma coisa que eu falo e que eu admiro nessa questão, que eu já tive três. Você falou, depois a gente entra nesse fato, mas eu trabalhei já com 3 agências, né? E eu acho que o fato dessa nossa comunicação ser uma comunicação muito aberta, isso facilita muito para mim. Uhum. Porque sempre que a gente tem a questão de outras agências que nós trabalhamos, a gente tinha uma comunicação, claro, tem que ter uma comunicação com a agência, mas o que que acontece? Eh, há sempre há uma questão de culpar alguém, Uhum. sempre tem um vilão, vamos assim dizer, né, "Ah, a culpa foi porque você não mandou o vídeo, a culpa foi isso, a culpa foi aquilo", é de culpar, tá entendendo? Então essa culpabilidade, ela é meio chata. "Ah, pô, o problema é que o vídeo que não tá legal. Ah, o problema é que não fizeram, você não injetou tanto dinheiro". Então assim, acho que são expectativas, Uhum. né, então assim, eu sempre tive uma expectativa: "Ó, eu tenho que chegar aqui. O que que a gente precisa? Ah, Sérgio, preciso disso e disso e disso". Beleza, então vamos para isso. Então foi nesse caminho, acho que é muita expectativa, né, e quando não essa expectativa ela não foi alcançada, aí foi quando a gente começou a ter, vamos dizer assim, esses conflitos na comunicação, Uhum. né, mas eu acho que é igual como todo namoro, a gente tem conflito, Sim. né, então a gente tem fases da nossa relação que a gente vai realmente falar assim: "Ó, pô, não tá legal isso aqui", ou "Não, doutor, você que tá vendo de uma forma diferente", e aí vai ter conflito. Não é só quantas vezes já fiz uma reunião para poder tratar de dados, que você trouxe um ponto, eu trouxe outro, a gente foi discutindo, assim, esse é o ponto. Eu acho que a grande questão que você falou da nossa comunicação é que eu tenho a liberdade de poder falar os pontos negativos, você tem a liberdade de falar os pontos negativos Sim. de cá pra gente poder alinhar e chegar no resultado, né, eu acho que isso a gente tende a evoluir cada vez mais. E aí você chegou, ficou com a gente, saiu,
Depois de 6 meses voltou aí, a voltar com a gente e trabalhar esse período. Então, assim, nem sei o que eu ia falar aqui, já cortei tudo. Corta de novo aí. Tá tudo certo, doutor? Tá, Tá pra tranquilo? mim tá tranquilo. Ah, deixa eu passar. Legal, a gente falou muito da trajetória do passado até o 2020, 2024 ali nesse período. Eu queria ver, assim, qual que é a sua visão que você entende do mercado odontológico para os próximos anos? O que que você imagina que tá vindo aí dessa parte? Então, Marco, eu falo que, como eu fico nessa parte de gestão, né? Eu fico ali no Instagram, eh, olhando muito, vejo muito, né, propaganda, né, de outros colegas, e até a gente conversou uma vez sobre isso numa das nossas reuniões, eu falando, Marco, eu tô achando as coisas tudo mais do mesmo. E às vezes até um pouco cansativo, né? Então, quando eu olho para trás e vejo 2020, ali quando começou que, né, você falava qualquer coisa e aparecia, né? Então, assim, era muito mais fácil. Então, hoje o mercado, ele, do tráfego pago, ele tá diferente. Ele, né, hoje em dia você tem que ter uma pessoa ali que te ajude, que realmente entenda, né, o que o paciente está realmente, por que que ele clicou naquele botãozinho. Antigamente não, se ele qualquer clique ali já virava um lead, né? Então hoje o lead ele precisa também de ser qualificado, né, por quem está recebendo esse lead. Então eu acho que o que eu vejo, na verdade, é que existe muito mais do mesmo. E aí é onde que a gente tem que se segmentar nesse oceano, Uhum. tentar buscar um novo oceano azul, né? Porque realmente é um devorando o outro e um copiando o outro, né? Então, assim, até que ponto que isso está valendo a pena, né? Então, essa que é a grande questão. Outra questão é a questão de IA, né? Então, a IA hoje em dia também está meio que querendo substituir muito o ser humano ali. Então, isso é para quem vem, né, para os mais novos, é até uma perspectiva, assim, que talvez seja uma coisa mais comum, mas para mim, né, que eu estou com 47, e eu vejo isso com um pé atrás, né? Eu fico meio assim, pô, IA, que a IA tá me atendendo? Eu perco até, às vezes eu perco a paciência ali quando eu tô, né, escrevendo, quando eu vejo que é uma coisa IA, eu perco a paciência, mas eu sei que isso é isso, tá Uhum. entendendo? Eu tenho que entrar, eu tenho que embarcar nisso aí, né? ChatGPT, Gemini, essas coisas, né, de fazer vídeo através de, sem ter nada, de repente você faz um vídeo sem nem ter nunca falado nada. Então, são as transformações que o mundo acaba nos trazendo. E você acredita que toda essa parte de IA, tecnologia, impacta dentro do consultório também, daqui uns Não anos? tenha dúvida, não tenha dúvida, né? Hoje, por exemplo, a gente usa na clínica nosso CRM, a gente tem 2 CRMs, né? Mas o CRM de marcação de consulta, eu consigo fazer relatório de tudo que está acontecendo com relação às consultas dentro da clínica através da IA. Eu só pergunto, digito lá, ele já me traz todos os relatórios, né? Antigamente você puxava isso aí, você, tipo, para interpretar, para fazer alguma coisa. Então, assim, né, é uma coisa fantástica. O nosso sistema de CRM que cai quando a gente recebe um lead, a pessoa que está falando com ela, o áudio, a IA até fala e dá uma nota de como você foi, né, como foi a sua conversa com aquele lead Uhum. que você estava captando. Então, você para para pensar, isso aí é uma realidade, não tem Sim. como fugir disso aí, né? Não tem como você não querer e não querer ter isso também dentro da sua clínica, né? Então, tem que Sim. estar tem que estar andando junto. E um dos pontos muito positivos que a gente teve ao longo da nossa parceria, assim, qual que é a maior dor hoje de uma clínica odontológica que a gente vê ao longo do mercado? É ter alguém para atender o lead e fazer o Não, encaminhamento da maneira funcionário, correta, o né? Eu funcionário. acho que funcionário. E Eu acho principalmente que na área de CRC, assim, eu vivo mais isso, né? A área de CRC, você pode falar mais a parte mais ampla, mas a parte de CRC, a gente tá tendo um problema muito geral, assim, é difícil achar uma boa, quando acha, passa 2 meses, sai, e assim, eu acho que um dos pontos fortes que a gente teve, que ao longo desse tempo sempre teve uma CRC ali pronta para poder atender o lead, buscando junto com a gente, né? sim, E aí a gente tá entrando agora em um outro, por ser uma dificuldade nossa, a gente tá estudando a IA, fazendo tudo isso, a gente tá indo pelo caminho, que até a Mavi, que você já sim. tá com a gente, né? Uhum. Para poder tentar, não tentar, mas fazer com que o resultado da clínica de comparecimento não fique mais
aquele ponto de culpabilizar, você não fez isso, esse atendimento. Mas, cara, se não te fizer um atendimento, no final das contas não vai ter o comparecimento, né? Não tem como. A gente vai gerar o lead mais qualificado possível, mas vai ter desqualificado e vai ter que fazer o atendimento da maneira correta para virar um comparecimento. Então, quando a gente põe essa variável humana ali no meio, acaba que a gente fica na mão de outra pessoa, né? Então a gente trouxe para dentro da Insight para retirar essa variável de CRC, de outra pessoa atendendo, para que a gente fique responsável por isso através da Mavi. Você tá há uma semana com a gente na Mavi, né? Começamos há uma semana. É, uma semana, então ainda tá no início do projeto, mas eu acho que essa parte da IA vem pra, assim, qual que é o ponto forte do ser humano? É aquilo, você tem na sua clínica de ir atrás, de fazer, ter alguma coisa, tipo, deu um problema com o lead, ela vai contornar, vai conseguir fazer. Mas o ponto negativo do ser humano é que, cara, se ela acordou um dia ruim, dor de cabeça, ela, pô, como é que vai ser seu atendimento, né? Acho que essa questão do colaborador dentro da clínica, ela é um processo, é uma dor que eu acho que todos estamos passando. Uhum. Eu acho que, independente do mercado aí que você, né, da segmentação de mercado, eu acho que todo mundo passando por isso, por ter essa dificuldade. Porque, igual você falou, né, o dia tá diferente, o sol veio diferente, a lua não teve a estrela que a gente esperava, então, assim, acaba que isso, tá todo mundo sofrendo com isso, Sim. né, então, né, eu Você acha que é sou... problema de geração? Ou você não diria isso? É problema realmente de onde a gente tá indo? Cara, mas esse problema de geração, até eu li um livro um dia desse falando justamente sobre gerações, né? Como contratar gerações diferentes, né? Sobre contratação. Eu acho que é toda uma perspectiva de você entender também, né? Porque essa geração mais nova, ela acaba que são sonhos diferentes, né? Então, a minha geração, por exemplo, quando o sonho do meu pai era que eu fosse formado, né? Hoje em dia, a faculdade já não é tão, né? É importante, com certeza, mas tem muita gente. É igual quando vocês chegaram aqui, né? Você falando, essa trend, isso aqui, não sei o quê. Tipo assim, é outra conversa, tá entendendo? Tem quantas pessoas aí que estão ganhando rios de dinheiro, né? Nessa parte de rede social, que não tem formação, que, né? Que faz de uma forma mais engraçada, né? Eu acho que são públicos diferentes, tá entendendo? Então, e formas de reconhecimento diferentes. Então, tem um que vai ser que é um público X, o outro que é um público Y. Então, assim, eu sou um cara mais sério já. Então, eu quero ser reconhecido pela minha competência. Não é vou colocar igual o cara do Será, né? Será que eu sou dentista? Eu nunca faria um negócio daquele. Então, assim, mas eu sou um cara mais sério. Agora vai ter dentista que vai fazer e vai ter engajamento, vai ter, né, 1000 publicações, mas cada um, eu acho que tem espaço para todo mundo. Sim. Então, você falar de gerações ali, de perspectiva de gerações, eu acho que você tem que entender também. Então, por exemplo, eu tenho lá na clínica pessoas mais velhas, pessoas com 30 anos, pessoas com 20 anos, tinha estagiário com 15 anos. Então, por exemplo, a estagiária que eu tinha, chegava lá, ela era muito sensível. Então, você tinha que entender também, né? Então, aí cabe ao gestor, ao líder ali, também tentar entender isso aí tudo, né? Então, eu acho que é uma questão de você ter jogo de cintura, né? Acaba que o jogo de cintura aí que vai fazer a diferença. Agora, claro, cada um vai ter uma perspectiva diferente. E aí, quando você mistura todo mundo, você tem que traçar objetivos diferentes para cada um. Porque você não pode, por exemplo, um cara que é metódico querer, por exemplo, uma pessoa mais nova, querer que ele seja metódico, que ele seja, que chegue, às vezes, num horário, né, que te entregue com prazo. Então, você tem que entender aquela pessoa também. E se a pessoa for boa também, se você quiser reter aquele talento. Agora, senão, não adianta. Tem que mandar embora mesmo, né? Vai promover o mercado de trabalho, né? Promover, não é nem mandar embora, Tá promovido promover. no mercado de Tá trabalho. promovido. E assim, esse ponto da IA vai pra gente poder até evitar esse tipo de problema, assim, né? Sim. Porque assim, a gente tem... A IA, eu tô pesquisando sobre a IA já tem algum tempinho, né? Então, assim, eu já fiz algumas reuniões, né? E foi engraçado que, né, quando a gente estava conversando, eu nem sabia que você estava projetando IA. E eu te liguei para falar uma outra coisa e de repente começou a ver a IA no meio. Aí eu falei, pô, Marco, eu já fiz umas 10 reuniões né, com empresas diferentes, mas eu ainda não. Aí você, não, vamos ter uma reunião então para eu te apresentar. E aí foi que eu falei, não, então toca o barco. Mas aí é questão de confiança também, né? Eu falei para você, quando eu comecei contigo, eu falei assim, Marcos, eu confio no trabalho de vocês. Então eu sei que vocês também a gente tem uma conexão muito boa, né? Então eu não vou apostar. Para mim, a IA, a Mavi, não é uma aposta, tá entendendo? É diferente por exemplo, quando eu fiz outras reuniões, né? Que o cara ficou 1 hora me mostrando, aí, não, vamos marcar outra reunião. Aí eu falei, cara, para que outra reunião? Não aguento mais fazer reunião, né? O jogo é simples, né? Então, quando você me trouxe a proposta da Mavi,
era justamente o que eu estava buscando, Uhum. né? Eu queria ter alguém para me auxiliar na CRC ali, de ter, e principalmente, ficar remoendo aqueles pacientes que não atenderam ali. Então, isso eu acho que vai ser a grande diferença da IA, de não só mecanizar, mas de dar cadência para todo o processo. Porque às vezes o ser humano ele não consegue dar essa cadência de uma forma adequada. Exatamente. E assim, esse trabalho que antes era da sua CRC lá, que de ficar mandando uma mensagem, 2, ligação, aí não responde, aí volta, preenche CRM, assim, é importante ser feito, mas toma um tempo onde ela poderia ser bem melhor aproveitada em outros Sim, lugares para poder gerar sim. mais faturamento para a clínica também, né? Sim, sim, não. Foi porque a gente estava até conversando. Eu falei assim: hoje a minha CRC tá de férias, né? E aí foi quando até eu falei: não, vamos aproveitar para fazer, agora que ela tá de férias, a gente vai trabalhando em conjunto com relação a isso. Mas é aquele negócio: a clínica não pode depender só de marketing pago, Sim. de tráfego pago. E o que que é a grande questão? Muitas vezes, o profissional ou a clínica, ela tem a falsa impressão que o marketing pago vai salvar o negócio dela. E é essa que é a grande questão, né. Então, por exemplo, ontem mesmo eu tive uma reunião com a equipe comercial, né, que eu fiquei o período da tarde me reunindo com elas, e eu falei assim: "Olha, é o seguinte, nossa CRC tá de férias, a gente tá com uma outra pessoa aqui, mas ela não faz a mesma coisa que ela. A gente tá com a Mavi, mas a Mavi também é uma coisa que tá ainda engateando aqui dentro da clínica, né, ela já tá caminhando e correndo lá em outras clínicas, mas a gente tá iniciando. Entendam, a gente só vai atingir o nosso objetivo se vocês também trabalharam follow-up. Aí vem a questão da gestão, porque muitas vezes o dentista está ali atendendo, atendendo, ele não está preocupado com dia 30, Uhum. né? Então é essa que é a questão. Então tem que revirar isso aí. E aí, eu, por exemplo, a Mavi, eu já estou com o olho nela ali, né, fazendo, mas eu já estou com o olho dela lá na frente, que eu falei assim, cara, eu não quero que ela seja só captadora de leads, eu quero que ela, esses follow-ups aqui também, ela pode fazer para mim. Uhum. Então, mas é um processo que a gente está estruturando e que a gente está montando em conjunto. Sim. E o ponto que, assim, a gente não comentou tanto, não foi tanto profundo nisso, é, tipo, na parte mais técnica de marketing, né, que, assim, eu já vi muitas vezes, na hora que a gente tá conversando, você falou de follow-up, de remover os leads, eu ouvi, muitas vezes, o ponto do quê? Cara, minha clínica não precisa ficar correndo atrás de lead, não precisa fazer follow-up, eu sou bom demais, assim, cada vez mais que a gente tá vendo que tá passando o tempo, a gente vê que é cada vez mais importante, se você quiser levar, tá investindo em marketing, fazer o follow-up e fazer o resgate desses leads, Não, né. isso eu acho que, pô, isso aí é Então, assim, fundamental, aí mas entra o aí ponto da o gestão, cara que de... o cara que não visualiza isso tá perdendo ouro em pó na Sim. mesa, porque isso é ouro em pó. O follow-up, na verdade, é o que vai te ajudar a atingir a tua meta, né. Então, assim, mas essa visão, Marcos, é uma visão de porque o que que acontece? Muita gente, aí eu falo muita gente, alguns colegas, né, que eu vejo quando vêm conversar comigo, eles visualizam o tráfego pago como uma, vamos dizer assim, uma salvação, Sim. mas não é a salvação. É só mais uma ferramenta que você vai ter que estar dentro da sua clínica. Então, assim, por exemplo, quando você fala da Mavi, a Mavi ela vai ter o tráfego pago, eu não vou dispensar minha CRC. Sim. Ela tem que continuar existindo, mas a Mavi vai ser uma outra CRC que vai estar me ajudando também, tá entendendo? Então, Uhum. são mecanismos que você vai agregando dentro da sua gestão, dentro da sua clínica, para quê? Para atingir o que você está almejando, né? Então, eu sempre falo assim, eu vejo muito hoje em dia as pessoas falando, eu bati 1 milhão, né? Tinha nesse curso né, que eu falo participava, que eu, né, acabei saindo, que eu realmente eu falei assim: "Cara, já deu o que tinha que dar", eu queria dar uma respirada também desses números. E e aí o que que acontece? Muita gente falando: eu vou bater 1 milhão, vou bater 1 milhão, quero bater 1 milhão", mas cada um tem seu milhão, Sim. né. Então assim, não é porque eu preciso bater 1 milhão, eu não preciso bater 500 mil, eu preciso bater 300 mil, eu preciso bater 100 mil. Cada pessoa tem o seu milhão. Às vezes 100 mil para mim tá ótimo de faturamento, às vezes na outra é 300, o outro é 500. E o Dil que bateu 1 milhão. Cara, ele tem preocupações muito maiores do que o Uhum. cara de 100. Então, cada um sabe, né, Sim. qual é o seu milhão. Exatamente. E a gente falou muito do profissional e eu queria entender um pouco mais quem é o doutor Sérgio fora da clínica. Eu sempre falo muito, a gente conversa muito sobre tênis, falou Fórmula 1 aqui, né? Mas você é pai de 2 crianças, você é casado com a doutora Patrícia, mas quais são os seus principais hobbies fora da clínica, assim?
Bom, hoje eu vivo e respiro tênis, né, então Aham. tênis é uma coisa que voltou, é uma coisa que, né, antes de eu casar ali, eu jogava um pouquinho, né, fazia aula, muita aula, e casei, acabei me afastando um pouco, depois a gente teve o nosso primeiro filho, que é o Guilherme. Guilherme, desde pequeno ali, sempre foi muito habilidoso nos esportes e acabou escolhendo o tênis ali como, né, esporte mesmo. Leva a sério, treina todos os dias, então assim, eu tenho uma grande alegria de vê-lo, praticar, de ver jogar, então eu tenho, né, ele fico incentivando muito, jogo com ele, brinco com ele, é uma conexão que eu tenho com ele muito grande com relação ao tênis. A Isabela, também minha segunda filha, hoje está com 9 anos, ela também faz tênis, mas eu já vejo que é uma pegada um pouco mais light ali, ela sempre fala que quer ser médica ou professora, desde pequenininha, né, então, mas eu fico brincando com ela, né, eu falo: "Não, filha, então aprende o tênis para quando o papai ficar velhinho para você jogar comigo", né, mas eu acho que o esporte ele acaba trazendo uma conexão com os 2, né, com os filhos, para não ficar aquela coisa maçante ali só de escola e, né, e nosso dia a Cobrar e dia de falar. cobrança, exatamente. Então, assim, é uma coisa muito natural. Então, eu acho que são o nosso grande coisa. Tanto que até hoje você acordou cedo, eu falei, não, hoje eu acordei já desde 5h30, fui ver o João Fonseca, né? Ganhou hoje do Berrettini, né? O Guilherme estava acordado, a Isabela acordou também, foi ver o jogo comigo, né? A Patrícia fazendo café e quanto tá? Vai quebrar. Então tem toda essa. O tênis é uma coisa que une muito a nossa família. Que legal, doutor. E, assim, hoje, a gente aí falou de sua vida pessoal, falou da clínica, falou de toda essa parte, mas tem algum recado que você diria para um Sérgio do passado hoje? Por exemplo, de um Sérgio de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, o que que você falaria para ele para poder ter isso que você tem hoje nesse sentido? É a pergunta mais profunda, né? Marcos, eu vou até olhar para a câmera aqui, né? Depoimento, cara. Eu acho que. Que eu falaria, cara? Eu acho que eu demorei muito a encarar os processos. A gente e eu falo que todo dia é um processo, todo dia é quando eu digo os processos, é de resolver questões, tá entendendo? Às vezes a gente vai empurrando com a barriga, eu vou te dar um exemplo, né, quando eu comecei nesse grupo de gestão, falaram muito de precificação. Eu demorei a fazer a precificação, né, aí até eu conseguir resolver a precificação. A gente vai no nosso dia a dia, a gente vai colocando milhões de coisas e a gente vai ao mesmo tempo fazendo muita coisa e ao mesmo tempo não fazendo nada. Então, quando eu olho para trás, né, e eu acho que é uma maturidade que eu fui atingindo nesses 5 anos aí nesse grupo de gestão, foi que muitas vezes eu me sabotava. Então eu me sabotava no seguinte sentido, eh bom, vou dar o exemplo da agência, né. Então, eu estou fazendo tráfego pago. Eu fazia aquelas reuniões mensais, mas eu não dava o devido valor. Eu só queria um número, mas eu não queria saber do processo. "Me traga o número", eu não quero saber do processo. Então, quando eu olho para trás, eu falo que encarar esse processo mais de frente, tá entendendo? E encarar e, assim, resolver, tá entendendo? Então, assim, pô, vamos colocar uma meta, né, até eu brinquei contigo, quando a gente retornou, eu falei: "Marco, eu não quero aquela reunião mensal, me manda os números e a gente a cada trimestre, a gente vai fazer trimestres bom, qual que é o nosso projeto de trimestre? Ponto, é isso, não deu certo, então vamos procurar outro caminho. A gente não pode empurrar com a barriga". E eu acho que aí esse empurrar com a barriga, ele acaba trazendo outros problemas e dinheiro jogado no ralo. Então foi essa visão e essa maturidade que eu comecei a visualizar depois de muitos anos. Uhum. Então, se eu fosse dar esse recado para ele, era isso: "Meu filho, faz o processo até o final, porque é isso que você precisa entender, porque se você não faz, você vai começar a perder dinheiro", né. É, Não só dinheiro, tem tudo na vida, tempo, desgaste e mental, desgaste tudo. mental, né, às vezes você tá com aquela pessoa ali que era para ter demitido e você fica enrolando para demitir, às vezes você tá com aquele marketing ali que não tá te dando resultado e você tá falando: "Pô, né, vou deixando porque vai ter que procurar outro", procure outro, tem que procurar outro, né. Se tiver aquela pessoa lá que não tá dando resultado para você,
busque outro, não empurre com a barriga. Eu acho que esse foi um meu maior erro que eu cometi naqueles primeiros anos de gestão, porque eu me sabotava. Aí é uma culpa minha, né? Porque a gestão trazia a coisa e eu me sabotava, porque eu falava, não, mas isso aqui vai me dar trabalho, é melhor deixar do jeito que tá mesmo, porque, né, tá ruim, mas tá bom. Não, eu ouvi, por muitos anos eu falava isso, tá ruim, mas tá bom. Não, se tá ruim, é porque não tá bom. Mude. Eu acho que a palavra é essa. Mude. Legal. E assim, você trouxe muito ponto de marketing como salvador da pátria. E aí entra muito nesse caminho do que, cara, eles acham que vai contratar uma agência e tudo da noite pro dia resolve. Assim, Não vai. a gente vai auxiliar em muito processo. Dentro da Insight, a gente faz, igual você comentou, a gente não faz mais reunião com você mensal, mas a gente faz reuniões com os clientes até de quinzenal, para poder abrir o CRM, analisar junto, puxar CRC, analisar, colocar em prática. Então, só que não depende 100% da gente. Só da Insight, né? Hoje, com a Mavi, depende de gerar o comparecimento. Mas pela Insight, ou aquele projeto que estava antes, qual que foi um ponto positivo e o que o cliente tem de maior resultado quando está dentro do marketing? Isso seja na Insight ou de qualquer outra agência. Cara, aplicando a metodologia que a sua agência indica aplicar e no passo a passo. E o mais importante, entender qual que é o seu papel dentro daquele funil. Igual você falou, com o marketing digital hoje em dia, cara, todo mundo imagina que vai botar 1.000, volta 1 milhão em uma semana, pronto, acabou, né? Não Mas vai. aí a gente entende que tem um processo a ser seguido, tanto da parte da agência, então, tá ruim, tem que mudar, mas tem que entender o quê? Vai mudar internamente ou mudar a agência. Muitas vezes você troca de agência, você nem sabe se a culpa é sua ou da agência, Não, não tem clareza de número, né? e eu falo muito isso do tênis, né? Que o tênis me ensina todo dia, porque eu falo exatamente isso pro meu filho, né? Eu falei, filho, não adianta eu mudar de treinador, né? E se você não mudar. Então, assim, eu acho que a própria, né? Porque ele briga muito internamente com ele durante o jogo, né? Então, o tênis acaba ensinando muito isso para mim. E eu falo exatamente isso para ele. E é um aprendizado que eu transmito para ele, mas não fazia comigo, né? Porque, assim, se eu não mudar, eu posso ter a melhor agência do mundo, o melhor publicitário do mundo, que não vai mudar. Se eu não mudar por dentro, se eu não mudar o fazer, o executar, o atendimento ali, o cobrar, tá entendendo? Então, não adianta. Se você não mudar o teu pensamento, você pode ter a melhor agência do mundo. Vai continuar do mesmo jeito. Os resultados vão continuar do mesmo jeito. Então, essa que é a questão. Você pode até ter uma agência ali que vai te dar um suporte maior, outra menor, mas o resultado é seu, é ali, é você tá ali dentro, né, cobrando, fazendo, executando, até por orientação, né? É igual quando você falou, há 5 anos atrás, você não tinha essa percepção de orientação, você não orientava, você fazia o marketing pago, Sim. né? Hoje em dia você já precisa de dar essa orientação, por quê? Porque os clientes não têm, nem todo mundo participa de um grupo de gestão, nem todo mundo tem essa visão que a gente tem hoje em dia, Sim. mas foi uma visão que foi também adquirida ao longo dos anos. A gente também não pode querer que o dentista saiba de tudo, né? Então, nesse sentido, é importante a agência também orientar, só que nem todo dentista tem a vontade de receber essa orientação ou querer fazer a mudança. Aplicar, eu acho que é a grande questão, né? Às vezes eles até sabem, acho que tem um problema, tem que resolver o problema, mas aplicar é um passo muito grande. Aí vem a questão, a dica que eu falei, né? A gente vai empurrando com a barriga. É. A gente vai achar, não, vai virar. Aí, dá final do mês, pô, investi 5 mil, investi 7 mil, quanto que voltou aqui? Ah, não, pô, mas só fechou 50. Aí, porra, o marketing, né? Ô, Marco, porra, não tá fechando aqui, eu tô investindo tanto, não tá fechando tanto. E aí entra o ponto. Na hora que chega na reunião, eu falo, lembra que eu te falei lá no começo, na primeira reunião de onboard, cara, é assim, você tem que fazer sua parte, a gente tem que ajustar do lado de cá também. Nos acompanhamentos, olha, doutor, não tá fazendo esse processo de follow-up, não tá colocando isso em prática, não tá fazendo isso, aquilo. Quando chega no final do mês, eu já tenho pelo menos 2 pontos de contato pra poder conversar com o cara sobre isso. Então ele sabe que o problema é dele, não é a maioria dos casos, entendeu? Sim. Mas esse é um ponto que a gente foi evoluindo muito. Aí, só que, para não ter essa variável, o que a gente precisa ter alguma IA que resolva essa parte do agendamento. E aí a gente não consegue gerar ainda a venda no consultório, mas se um dia conseguir botar um robô da Insight para poder vender dentro do consultório, ele vai ter que melhorinha, né? Porque, pô, é difícil. Mas é aquele negócio, cara. O que é mais fácil? A gente se culpar? Sim. Ou a gente transferir a culpa para o outro? Então, por isso que eu falo, quando eu fiz muito isso. Eu fiz muito isso. E não só para agência de marketing, mas para outras coisas também. E hoje eu me arrependo. Então, assim, eu aprendi apanhando, né? Então, a gente, precisei apanhar tanto. Então, não precisa, né? Então, a gente tem que ouvir e entender também que, às vezes, a mudança tem que ser a nossa, né? Não adianta. Sim.
Doutor, muito obrigado por esse tempo. Passou até mais um pouquinho do que eu estava imaginando. Que Acho que é foi um papo que isso, que flui eu bem. vou falar o dia inteiro Muito aqui, obrigado sai por muita ter mais coisa, uma vez velho. confiado na gente aí em todo esse processo. Tamo Grande junto. parceria, vamos pra cima junto aí. Obrigado eu, Tem algum tá? recado que você gostaria de falar no final? Alguma coisa que você não falou ao longo do podcast? Não, acho que a gente abordou muita Acabou muita coisa, coisa. né? E eu acho que né, essa questão que fica no final, né? Que foi o que eu falei, da gente encarar realmente encarar. Eu acho que essa é a grande questão. Porque muitas vezes a gente coloca os nossos problemas, vida pessoal, a gente coloca, enfim, dissabores que nós temos no nosso dia a dia e para muitas vezes protelar uma decisão, né? E eu acho que a gente tem que começar a encarar as coisas e realmente ir decidindo e não ficar empurrando isso aí. Então, acho que é a grande reflexão que eu trago aí né, de tudo, né? De tráfego pago, de gestão, de clínica odontológica, né? De atendimento. Beleza? Beleza, é isso. Gente, então, finalizamos aqui mais um Momento Insight. Vou deixar aqui embaixo as redes sociais da Aquário, para você conhecer um pouco mais sobre o consultório, do Dr. Sérgio também. E claro, a nossa, para se você quiser agendar uma reunião com a gente, conhecer toda essa metodologia que eu comentei aqui, tanto de A quanto na parte de geração de lead comercial. Estamos à disposição para poder entender tudo que está acontecendo. Segue a gente nas redes sociais e se inscreva aqui no perfil para acompanhar todos os conteúdos que vai vir ao longo do tempo, tá? Obrigado por acompanhar até aqui. Tchau, tchau.